Meus irmãos, Deus nos deu 5 sentidos para que a gente pudesse desfrutar desse mundo e também perceber esse mundo. Tanto é que uma das coisas mais difíceis, eu acredito, quando vocês têm nessa vivência desse mundo, é quando você perde alguns desses sentidos, né? Perde a visão, perde a audição, né? Perde o paladar, perde o olfato, perde o tato. Qualquer perspectiva dessa que a gente perder é uma luta muito grande você sobreviver sem um desses 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles são fontes de prazer para a gente, né? E o mundo sabe explorar isso muito, né? A indústria sabe explorar isso muito mais ainda, né? São feitas milhares, infinitas coisas para saciar os nossos olhos, para saciar os nossos ouvidos, para saciar o nosso paladar. Você vai num restaurante, né, de alta gastronomia, ele usa lá o nome de umas coisas, tudo para que o seu paladar possa provar um gosto diferente, né, que possivelmente lhe agrada, né? A indústria de perfume está aí, gigantesca, né, para que possa se agradar ao seu olfato. Mas os 5 sentidos também são fontes de sofrimento, de horror para a gente. Quando você tem um mau cheiro, né? Quando você é obrigado a presenciar, a olhar coisas horríveis. Quando nós estamos num local onde tem extremo barulho. É interessante como os sentidos eles podem trazer essas duas perspectivas e eles também podem nos trazer um importante alerta. Quando você chega em casa e de repente, quando você dá uma fungada, cheiro de gás. Calma, 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 sai os meninos, vamos ver que não pode entrar ninguém, não liga a luz. Tudo porque o olfato, ou tão a mão, né, quando sente o calor, a gente ali recebe um alerta. E apesar da gente ter os 5 sentidos, na sua grande maioria, os gostos são diferentes, né? Os gostos musicais são diferentes, né? Os gostos visuais são diferentes, né? Tem gente que gosta de uma camisa mais chamativa, tem gente que só veste preto, né? Os gostos olfativos, tudo são diferentes, né? Lá em casa, a minha esposa, ela não suporta nenhum cheiro de tinta. Então, toda vez que eu quero inventar alguma coisa, para pintar alguma coisa, uma cola, tem todo um caqueado, tem que fechar a casa toda, tem que estar ventando, tem que... Porque se ela cheirar, ela passa mal. Então, o que para mim é tranquilo, para ela é uma complicação, né? Outro cheiro que eu acho interessante é cheiro de gasolina, né? Tem muita gente que ama cheiro de gasolina, os homens fazem. Né? Eu amo cheiro de gasolina. O gosto é horrível, né? Mas o cheiro é bom. Aí, não gosto não de cheiro de gasolina. Somos diferentes uns dos outros. Meus irmãos, é usando essa metáfora de como os sentidos podem soar diferente para a gente, que Paulo usa isso usando na perspectiva do Evangelho. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 15 a 16, Paulo fala assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para estes, cheiro de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Paulo começa a dizer que a nossa mensagem, a nossa vivência do Evangelho é um bom perfume. Na essência, é um bom perfume. Mas, para algumas pessoas tem cheiro de vida e para outras pessoas tem cheiro de morte. O cheiro de vida e o cheiro de morte são cheiros completamente distintos. Se você nunca teve a oportunidade, né, de sentir o cheiro da morte, né, o cheiro de alguém em decomposição, né, você não sabe do que eu estou falando, mas se você tiver, você sabe o quanto é diferente uma coisa da outra. Então, a grande questão é que Jesus deixou muito claro ali em João capítulo 15, versículo 18, que todos aqueles que querem seguir a Jesus se parecerão com ele, ou devem se parecer com ele, e a forma como as pessoas tratam aqueles que desejam parecer com Jesus se assemelha como a forma como as pessoas trataram Jesus. E Jesus deixou muito claro uma coisa: o mundo me odeia.
Se o mundo me odeia e vocês querem se parecer comigo, o que é que vai acontecer? Eles vão odiar vocês também. Então, servir a Cristo, em alguns momentos, pode incluir receber ódio de alguns. E a grande pergunta que eu quero que a gente medite nessa manhã é como nós podemos ser um bom perfume de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Hoje vamos ler do versículo 17 ao 33. Atos capítulo 5, versículos 17 a 33. Eu lerei os ímpares e a igreja vai ler os pares. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, do partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, lhes disse: tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos e engrandecemos, ó Pai, o teu sagrado e maravilhoso nome. Que privilégio, ó Pai, estarmos juntos como igreja, entoando louvores a Ti, Senhor Deus, sendo recordados, fortificados, avivados, ó Pai, em nossa fé, na nossa devoção a Ti, Senhor. Senhor Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, ó Pai, através da Tua santíssima palavra. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro que visa mostrar para a gente o desenvolvimento da igreja, essa segunda etapa do plano de Deus, da história da redenção. E Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele sai retratando como foi o início empolgante da igreja. E a gente já viu aqui vários textos, ali no capítulo 2, no capítulo 4, até no capítulo 5, que na igreja todos estavam unidos em alma, unidos em coração. Eles perseveravam em aprender a doutrina, eles não perdiam uma oportunidade de aprender mais sobre Jesus, de aprender aos pés dos apóstolos. Eles perseveravam unanimemente na oração. Era uma igreja que o culto de oração não era renegado, não era uma coisa ignorada. Eles oravam intensamente, diariamente. Eles investiam tempo em oração. Também a palavra de Deus nos fala que abundantemente, como um sinal, uma marca histórica da autoridade deixada por Cristo aos apóstolos,
vários milagres, inúmeros milagres eram feitos pela mão dos apóstolos, não de toda a igreja. Que várias libertações, várias expulsões de demônios eram feitas pela mão dos apóstolos. E o versículo 17, a despeito de todo esse grande crescimento, desse pulsar da igreja, movido pelo Espírito de Deus, no versículo 17 faz, levantando-se, porém. Há uma ideia aqui adversária, né? Aquilo que de um lado trazia vida, do outro lado começa a trazer morte. Durante décadas, meus irmãos, os fariseus e os saduceus, eles tiveram o controle político de Jerusalém. O povo judeu, pós-cativeiro, era um povo muito ferrenho no cumprimento da lei. Então, quando Roma dominou o povo judeu, era um povo difícil de se controlar, porque era um povo que não aceitava senhorio. Então, Jerusalém era um lugar, historicamente, sempre foi um local muito envolvido em conflito, tanto é que está até hoje. Então, controlar Jerusalém, até para o Império Romano, não era uma coisa fácil. E aí ele encontrou dentro dos líderes judaicos, né, do Sinédrio, essa cúpula, né, de homens que regiam aquele local, um parceiro. Então, Roma emprestava da sua força para o Sinédrio e o Sinédrio controlava Jerusalém. Então, havia uma parceria aqui do poder religioso com o poder político da época. Mas com a chegada de Jesus, esses homens, esse Sinédrio composto pelos homens importantes de Jerusalém, pelos seus sacerdotes, ele começou a perder poder, porque Jesus tirou a máscara de santidade daqueles homens. Se você parar para ler os evangelhos, você vê que os maiores inimigos de Jesus eram os fariseus. Homens que estavam dispostos a cumprir a palavra de Deus e a lei à risca, mas seu coração estava distante da compaixão, da misericórdia, da justiça, que também são preceitos de Deus. Ele tirou essa máscara de devoção desses homens e isso começou a atrair o ódio deles. Então, para cada novo convertido para o cristianismo, os líderes judeus começavam a perder força. Porque agora a devoção deles era a Jesus Cristo e eles seguiam agora os apóstolos e não os sacerdotes. Então, a pregação dos apóstolos era que o perdão dos pecados agora era através de Jesus Cristo. Todos os sacrifícios do Velho Testamento, todos os animais que eram mortos para perdão dos pecados, apontavam para o Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo. No momento que Jesus Cristo vem, agora o perdão dos pecados não é mais no templo, mas é através da pessoa de Jesus Cristo. Há uma nova fase do plano de salvação. Há uma nova etapa onde tudo agora é concentrado em Jesus Cristo. Então, isso vai enfraquecendo o poder do templo. Isso é menos dinheiro, menos influência para o templo. E tem mais. Nós lemos aqui, na última pregação com o reverendo Sérgio, do versículo 12 ao versículo 16, que vários doentes e atormentados por espírito eram libertos. Como é que os fariseus iam brigar com isso? Como é que os saduceus iam ganhar de uma autoridade dessa? Disse, rapaz, eu não consigo dizer, tragam todos os doentes aí, que a gente vai curar todo mundo. Nem eu consigo dizer isso. Então, havia do lado de lá um poder diferenciado. Havia do lado de lá milagres e curas inegáveis. Então, o que acontece é que os líderes religiosos estavam perdendo o controle da situação. Eles dominavam aquilo ali politicamente, eles eram favorecidos com esse domínio, e esse domínio estava indo embora. Então eles também não tinham argumentos para ganhar dos apóstolos. Eles não conseguiam desmentir, porque a base da pregação dos apóstolos era a mesma base que eles queriam, que era o Antigo Testamento. Então, eles começaram a usar a força. E aprendam isso, quem não tem argumento, usa a força. Manda prender. Agora não é mais apenas 2 apóstolos que são presos. No começo foi Pedro e João. Agora todos os apóstolos foram presos. Foram colocados na prisão, né? E no dia seguinte ia haver o Sinédrio, essa reunião de 70 homens aí, que iam julgar todos os apóstolos. É o mesmo tribunal que havia condenado há cerca de 2 meses Jesus Cristo.
Às vezes a gente olha aí, né, o relato bíblico aparecendo, né, talvez mais, mas provavelmente no mesmo ano aí em que Jesus havia sido crucificado. O versículo 33 revela o coração desses homens. Se possível, a gente quer matar os apóstolos. Imagine você pensar que os líderes religiosos daquela época tinham o foco de que resolver seus problemas dos seus contrários era matando a eles. A gente já matou Jesus, agora mata esses 12 também, para a gente ver se a gente encerra isso de uma vez por todas. Meus irmãos, o que acontece com os líderes religiosos dessa época? E que muitas vezes acontece na atualidade, muitas vezes acontece na nossa casa, no nosso coração. É que esses homens estavam cegos em seus desejos. Eles queriam tanto a autoridade, poder e influência que eles tinham antes, que eles ignoraram os sinais que os apóstolos fizeram. Os apóstolos fazendo coisas que só Deus pode fazer, e eles ignoraram. A mensagem com ousadia e coragem trazida já aqui nesse texto pela segunda vez nesse tribunal, ela é ignorada. Ele está trazendo, Pedro traz a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de perdão, mas ela é ignorada. Só havia um único desejo no coração desses homens: matar. O que eu quero é tão precioso e tão importante que não vale a sua vida. Se você está no meu caminho, você não merece viver. Meus irmãos, isso nos lembra e nos ensina uma coisa muito importante. Muitas vezes, nós acreditamos que se algo é a vontade de Deus, não vai haver empecilho. Muitas vezes nós acreditamos que quando Deus quer alguma coisa, aquilo ali vai ser fácil. Mas a história bíblica nos revela o contrário. Nós encontramos várias coisas que Deus deixou claramente qual era a sua vontade e houve enormes empecilhos. Quando Deus chamou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, as dificuldades que Neemias encontrou foram enormes. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Deus podia chegar lá, Moisés falar: "Ei, ó, é o seguinte, Deus mandou libertar." Aí o faraó foi? Foi. Então leva todo mundo. Todo mundo chegava na terra e estava todo mundo instalado. Não podia ser assim? Podia. Deus é poderoso, ele pode fazer o que ele quer. Mas não foi assim. Muitas vezes, o normal da Bíblia é que quando Deus nos dá a convicção de que aquela é a vontade dele, ou quando nós temos essa convicção através da orientação da palavra de Deus, nós enfrentaremos grandes obstáculos. Meus irmãos, é preciso que a gente entenda que fazer a vontade de Deus, em muitos momentos, é impopular. Não é uma coisa que agrada a maioria. Não é uma coisa que agrada a opinião da minha família, não é uma coisa que agrada a opinião do meu chefe, não é uma coisa que agrada a opinião dos meus empregados, não é uma coisa que agrada a opinião dos meus vizinhos. Em muitos momentos, agir em santidade e pregar a palavra de Deus com sabedoria vai soar como uma ofensa do outro lado. Vai soar como uma falta de respeito e não como uma manifestação de amor. O que os apóstolos queriam aqui não era que o Sinédrio morresse. Ele queria que o Sinédrio se arrependesse. Mas para eles se arrependerem, eles precisavam entender que eles estavam em pecado. Meus irmãos, quando nós nos lançamos, quando nós estamos empenhados em viver a vontade de Deus, até quando nós estamos empenhados em viver a vontade de Deus e Deus está abençoando, saiba de uma coisa: o inimigo se levanta. Ele vai levantar oposição. Se você tem uma igreja, uma vida fraca, morna,
sem um desejo abundante de viver a vontade do Senhor, sabe o que é que Satanás vai fazer? Nada. Você não quer viver de verdade? Você quer ficar só naquela... Sabe quando a gente vai pra praia e fica só na parte rasinha da praia, né? Só, né? Na maré mansa ali, só conversando, comendo queijo coalho, né? Se você não está na ponta do trabalho, se você não quer viver de verdade aquilo que Deus quer, o diabo também não quer mexer com você, não. Agora, no dia que você firmar um verdadeiro compromisso com o Senhor, no dia que você disser assim, hoje a minha vida é para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu vou servi-lo, eu vou pagar o preço, eu vou sacrificar. Aí o diabo faz, se levantou, foi? Eu me levanto também. Ele vai haver posição. Então, quem vem para o evangelho achando que virar crente vai ficar mais fácil, não entendeu ainda. No fundo, eu acho mais fácil. Se quiserem, depois conversa. Hoje tem um dia todo. Mas não significa que é fácil. Porque a gente vai viver com oposição e trabalhando apesar do sofrimento. É necessário que a gente tenha a mesma postura dos apóstolos. Quando eles reafirmam no versículo 29, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer os homens. Quando eles saíram no primeiro julgamento, né? Ali no capítulo 4, que os fariseus exortaram eles a não falar o nome de Jesus, eles já tinham avisado, só, vocês estão pedindo para a gente não falar o nome de Jesus. Vocês acham que a gente vai obedecer a Deus ou a vocês? Ele já deixou claro. Então, quando prenderam de novo, eles já começaram com a mesma coisa. É quase como se ele tivesse... Eu avisei. Com o que é que a gente estava comprometido? A gente não está disposto a obedecer vocês. A postura dos apóstolos é, a nossa missão não é ser parte do grupo de vocês. A nossa fidelidade não é a vocês. A nossa missão não é ser compreendido, não é ser respeitado, não é ser aceito por todos, não é ser amado pelas pessoas que não conhecem a Deus. Isso não significa que a gente não tem que ser sábio, não agir com eles, nem agradável. Mas o meu foco é ser aceito, amado, compreendido pelo meu Deus. Esse é meu foco. Se ninguém mais vai me entender, amém. Se eu estou no meio de uma geração pecadora, e afundada e cega pelos seus pecados, eles não vão lhe entender. Eu lembro quando eu estava na época do colégio, você vai envelhecendo, o negócio vai ficando mais sério, né? Quando chegava ali 15, 16, 17, 18 anos, né, no final do colégio, os corpos todos desenvolvidos, né? Os hormônios no seu máximo, né? E eu firme na minha postura de ser cristão, de me guardar para o casamento, de namorar com uma menina que fosse cristã, visando o casamento, princípios bíblicos, né? Eu lembro como meus colegas de sala não conseguiam entender a minha postura. As meninas querendo ficar comigo, né? Eu não queria ficar com as meninas, porque não era preceito do Senhor. E aí começava. Poxa, Daniel, tu é gay, é? Não. Eu só tenho princípios e valores diferentes dos seus. E aí depois eu aprendi, né? Para o mundo ser homem é ter um desejo e botar para fora. No reino de Deus, ser homem significa ter o desejo e só botar para fora quando for a vontade do Senhor. Desfrutar daquilo que Deus criou da maneira correta. Eles não entendiam. Se não conhecer a Cristo, até hoje não entendem. Se tiver uma oportunidade de trair a sua esposa sem que ela descubra, eles vão agarrar essa oportunidade. Então, meus irmãos, na nossa missão de ser o bom perfume de Cristo, nem todos vão conseguir perceber esse bom cheiro. Para muitos, nós vamos ser cheiro de morte. Nós vamos atrair o ódio do mundo. Mas essa não é só uma face da moeda. O texto nos traz que naquele intento dos homens de prender os apóstolos, Deus tinha outro intento. E
traz aí uma libertação milagrosa dos apóstolos. É interessante porque nessa prisão aqui, nessa libertação, Lucas não traz muito detalhe, né? Será que os guardas dormiram? Né? A gente fica pensando em opções fisicamente possíveis, né? Eu acredito que essa prisão era aquelas prisões que não eram feitas, a gente está pensando em prisão de hoje em dia, né? Prisão de barra de ferro. Porque quando amanhecesse e os guardas olhassem para trás, eles iam olhar e ia ver os guardas. Né? Cadê os homens? Eram 12, gente. Eram 12 homens. Talvez fosse aquelas prisões de porta de madeira, né? Você só sabe o que está dentro depois que você abre, né? De alguma forma milagrosa, os 12, os anjos chegou lá e falou, bora. Eu acho fantástico isso. Passaram pela porta, abriram a porta, os guardas ficaram sem ver ninguém. Lucas não está preocupado com isso. Então, vou dar uma dica, não fique também. O que importa é, eles foram libertos no meio da noite, sem que os guardas nem desconfiassem que isso estava acontecendo. Os 12 foram libertos e foram, né, salvos de maneira miraculosa. Sabe o que é irônico dessa história? É que os saduceus, que eram os grandes perseguidores aqui, a partir de Atos, os saduceus, não acreditavam em anjo. Como é que eles iam explicar para os saduceus? Foi um anjo que libertou a gente. Os caras, tinha toda conversa. Como é que vocês fugiram? Foi anjo, não tem outra. A gente saiu pela porta. O que Deus deixa aqui claro é que quando eles mandam prender os apóstolos, eles falam assim, nós temos mais poder do que vocês. E quando Deus liberta, sem eles saberem como foi que eles foram libertados, Deus diz assim, eu tenho mais. O poder de vocês não é nada perto do meu. O onipotente dessa história sou eu. E agora vocês imaginam a cara de taxa do Sinédrio, né? Gente, eram 70 homens. Você tirar todo mundo das suas casas, a gente tem um caso aqui importante, convoca todo mundo, manda os mensageiros, vem todo mundo que a gente vai julgar um caso importante aqui hoje. Os 12 apóstolos estão aqui de Jesus. Reúne todo mundo, quando está todo mundo sentado no seu lugar, todo mundo já tomou o cafezinho. Chama os apóstolos. Cadê os homens? Rapaz, te abriu, tá tudo no lugar, ninguém dormiu, tá tudo certo, não tem ninguém lá dentro não. Naquela época, quem perdia um prisioneiro podia pagar com a vida. O guarda que perdesse, com o prisioneiro escapasse, ele pagava com a vida. Imagina o chefe da guarda do templo, perdeu 12. Não escapou um, não. Não foram 11 que ajudaram um mais maguinho para passar pela janela, não. Foram os 12 que saíram daquela prisão. Meus irmãos, Deus revela o cuidado com o seu povo, não só libertando os apóstolos ali da prisão, como também por todos os milagres que Deus havia feito pela mão dos apóstolos, eles tinham um apoio popular daquele povo dos judeus. Porque no versículo 26 diz assim, então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo próprio povo. Olha o tamanho do apoio que Deus deu aos apóstolos. Diante de tudo que Deus havia feito pela mão dos apóstolos, talvez se eles tentassem trazer na força, né, com truculência, o próprio povo iria apedrejar os soldados. Olha o nível como a coisa estava. Mas sabe o que é interessante? Por conta do cuidado de Deus, eles voluntariamente vão para um julgamento. Mas, rapaz, foi Deus quem tirou a gente da prisão. Deus moveu um anjo para tirar a gente da prisão. Quem está do nosso lado? Deus está com a gente. É para ir para o julgamento? Bora, a gente vai de novo. Que eles vão. Que eles não puderam levar a força, né? Uma das coisas interessantes sobre quando nós nos dedicamos à vontade de Deus, além de levantar a oposição, é o cuidado de Deus com o seu povo. Eu gosto muito daquela passagem por um aspecto específico, quando Paulo se converteu, porque a Bíblia fala que Paulo estava a caminho de Damasco, Jesus aparece para Saulo, aquela confusão, luz, o povo fica cego, Saulo cai do cavalo, pelo susto, né, provavelmente,
Jesus faz uma pergunta para Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Uma das coisas que eu acho interessantíssima dessa pergunta é que Saulo não perseguia Jesus. A esse tempo da história, era impossível Saulo perseguir Jesus. Por quê? Porque Jesus estava no céu exaltado. Como é que Saulo ia perseguir Jesus? Mas a perseguição que Saulo desferia contra os discípulos de Jesus, para Jesus, é como se perseguisse a ele mesmo. Veja essa ligação. Veja a oração sacerdotal de Jesus ali em João capítulo 17, quando Jesus ora assim: Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. O que Jesus está dizendo para Saulo ali é: quem persegue ao meu discípulo, persegue a mim. Então, quando alguém se levanta contra um cristão, porque ele é cristão, saiba, você tem Cristo Jesus do seu lado. Quando nós nos dedicamos à missão de Deus, Deus está conosco. É por isso que o reverendo John Knox, reformador da Escócia, treinado por Calvino, ele tem uma frase que ficou conhecida na história. Ele diz assim: o homem com Deus está sempre em maioria. Não importa se ele está só, se ele está com o Senhor, ele está em maioria. Paulo disse isso, disse: gente, teve um momento da minha vida que todos vocês me abandonaram. Mas Deus nunca. Deus cuida de maneira especial daqueles que se entregam à sua obra. É interessante como a gente inverte as coisas que a palavra de Deus nos deixa claro. A gente começa a achar que a nossa vida, por uma inteira responsabilidade, é a gente que tem que cuidar de tudo. E a gente tem medo de se jogar na obra de Deus, porque a gente acredita que é a gente que tem que cuidar de tudo. Enquanto há promessa na palavra de Deus, que é Deus quem cuida de nós. Por isso que ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entendemos que a prioridade da nossa vida é cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das coisas ordinárias. Outro aspecto do cuidado de Deus são os anjos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus fala que Deus criou os anjos para cuidar dos eleitos. Deus criou os anjos para cuidar daqueles a quem Deus elegeu, salvou ou salvará. Mas muitas vezes a gente tem também uma noção errada de anjo. Não tem nenhuma instrução bíblica para que você ore para anjo, pedindo algo para anjo. Não tem na Bíblia isso. A Bíblia também não fala que você tem um anjo pessoal, né? Uma vez eu ouvi uma campanha da Universal: se a sua vida está dando errado, troque seu anjo. Né? Tá com um anjo fraco, vamos botar outro. Meus irmãos, não tem instrução bíblica para que você deva buscar ver um anjo. Pode ser que você veja um anjo? Pode. É o normal do crente? Não. Não é. Todo crente na Bíblia vai ver um anjo um dia. Quer dizer, um dia vai. Quando morrer, aí vai. Mas em vida, a gente não tem orientação bíblica, nem promessa bíblica de que todo crente vai ver anjo. Agora que nós temos promessa bíblica, que todo filho de Deus tem um cuidado especial do Senhor. Aí tem. Nesse cuidado com você, ele pode incluir um anjo ou não. Deus não é refém de nada. Deus não é refém de anjo. O anjo foi criado para servir a ele. Deus não é refém da tua vontade. Deus não é refém de circunstância. Deus não é refém nem dos teus pecados para cuidar de você. Rapaz, eu queria cuidar dele, mas os pecados dele não deixam. Não tem isso.
Meus irmãos, Jesus deixou claro que nos momentos de maior desafio da nossa fé, o Espírito Santo virá sobre nós e usará a nossa boca. Quando Paulo estava em intenso sofrimento por conta do espinho na carne que lhe foi colocado, a única resposta que ele teve para a retirada desse espinho foi: a graça que eu coloco sobre você lhe basta. O espinho está fazendo o papel dele e a minha graça está fazendo o papel dela. Você precisa dos dois. Eu posso dizer a você, Deus nem sempre lhe livra do fogo. É por isso que nós achamos odiosa, repugnante, a teologia da prosperidade, onde Deus só dá coisa boa na sua vida. É rasgar várias páginas da Bíblia. Nem sempre Deus lhe livra do fogo, mas Deus sempre anda com você no meio do fogo. Sempre. Porque nós temos a promessa do nosso Senhor Jesus que ela diz assim: eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Aqueles que são de Cristo Jesus, Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Quer os seus sentidos percebam isso ou não. Meus irmãos, uma das coisas incríveis dessa história é que o anjo, ao libertar os apóstolos, ele não chega para mim: pronto, agora vocês estão livres, fujam. O anjo faz: vocês estão livres, voltem para o templo. Continuem falando da palavra da vida. Gente, quem mandou prender eles? Foi o sumo sacerdote. Voltar para o templo é fazer o quê? É igual dizer assim, um delegado te manda prender, aí tu fica preso dentro da delegacia, aí o anjo te liberta e vai, fica lá na frente da delegacia. Eu disse: oxi, ele vai me prender de novo. Foi isso que o anjo mandou fazer. Uma das coisas difíceis, entre aspas, né, quando a gente prega assim, de pouquinho em pouquinho, né, que a gente vai perdendo todo. Mas no versículo 4, no versículo 29, veja o que a igreja estava orando depois da primeira prisão de Pedro e João. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Eles pediram, não foi? Ele faz: Senhor Deus, que as ameaças que nós estamos sofrendo não sejam empecilhos para a gente anunciar a tua palavra. Então o anjo corresponde com a oração que eles fizeram. E por que o anjo fala assim, né? Todas as palavras desta vida. Mas perceba que na sua palavra aí, provavelmente, né? O vida está escrito com letra maiúscula, já perceberam aí? Todas as palavras dessa vida é qualquer palavra, né? Mas quando a palavra aqui é colocada de uma letra maiúscula, tem uma atenção maior. Teve uma hora que Jesus colocou as regras de ser discípulo dele. Jesus não estava muito preocupado em ter discípulo de qualquer jeito, como hoje muita igreja está preocupada em ter discípulo de qualquer jeito. Jesus fala com toda clareza: há um custo de ser meu discípulo. Se você não quer pagar, não me siga. E aí, quando Jesus começou a ser duro e colocar qual era um custo, a palavra de Deus fala que muitos foram embora. Muitos desistiram de seguir Jesus. E aí Jesus chega para os apóstolos e fala: e vocês? Vocês não vão embora também não? E aí Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor Deus, eu sei que é difícil contigo, mas o Senhor tem uma coisa que ninguém tem: vida eterna. Eles precisavam continuar trazendo as palavras que podem trazer vida eterna para as outras pessoas. Gente, como a gente tem uma dificuldade de perceber isso, ter os olhos da fé. Que quando alguém se torna cristão, aquela pessoa recebeu uma alegria eterna. Ela foi transformada para desfrutar e viver daquilo eternamente.
E o que o nosso Senhor que nos deu esse presente nos pede é: enquanto vocês viverem, vocês terão uma missão. Depois essa missão acaba, vocês vão para o desfrute. É o que a gente cantou hoje. E por fim descansarei além do rio. Essa ideia do rio é depois da morte. Estamos, durante esse momento da vida, em missão. Se você está querendo desfrutar tudo que Deus tem para a eternidade agora, você vai acabar perdendo a missão que Deus tem reservado para você. Cheios de coragem, cheios de ousadia vindo do Espírito Santo de Deus, sem se importarem consigo mesmo, eles voltam para o templo. E os caras devem ter ficado loucos com isso. Eles estão pregando aonde? No templo. É muita coragem. É muita coragem. Meus irmãos, os apóstolos entenderam a urgência do anúncio da mensagem da salvação. Eu lembro de uma história, não sei nem mais quem me contou essa história, em que um missionário, depois de muito tempo, chegou numa tribo, ou numa comunidade ribeirinha, não sei se foi uma tribo ou uma comunidade ribeirinha. E aí, ele pregou, falou com aquela comunidade, falou sobre quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quando ele terminou de pregar, tinha uma senhora que chorava, inconsolavelmente. E aí chegaram para conversar com ela, disse: por que você está chorando tanto? Porque ela disse assim: é tarde demais. O meu filho estava muito doente. E ele só dizia uma coisa: mamãe, está muito escuro. Mamãe, está muito escuro. E começaram a trazer para a casa daquele rapaz um bocado de vela, um bocado de luz, fizeram uma fogueira, deixaram aquele local extremamente iluminado. E o menino continuava dizendo: mamãe, está muito escuro. Quando ela ouviu a mensagem do missionário, ela disse: o que o meu filho queria era Jesus. E ela disse: mas agora é tarde demais, meu filho já morreu. Nós temos uma mensagem preciosíssima. Só e somente ela tem poder para dar vida eterna. Só ela. E uma das coisas lindas desse texto é que quando o Sinédrio veio interrogar a eles falam assim, versículo 28, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Até o inimigo está reconhecendo. Não se fala em outra coisa em Jerusalém. Vocês estão divulgando isso em tudo quanto é canto. Meus irmãos, testemunhar e pregar sobre Cristo Jesus não é opcional. Quero dizer uma coisa para você. É a identidade de um cristão. Quando nós achamos que isso é uma coisa facultativa na nossa vida, que a gente não deve viver pensando nisso, que a gente não deve orar por isso, que a gente não deve estar buscando pessoas para falar, que a gente não deve estar buscando oportunidades por isso, que a gente não deve estar se preparando para isso. Muitas vezes você está se enganando como discípulo de Cristo. Porque não é isso que o seu Senhor e o seu Mestre quer de você. Quando o Sinédrio questiona os apóstolos, eles não estão interessados em saber sobre como Deus os libertou, dos milagres que ele foi feito. Eles nem sequer falam no nome de Jesus. Eles falam: a gente disse para vocês não ensinassem nesse nome. Não fale desse homem. Eles odeiam tanto Jesus que nem pronunciam o nome de Jesus. E Pedro dá uma resposta vindo da parte de Deus. Eles falam: olha, o intuito de vocês foi amaldiçoar Jesus.
Porque no momento que vocês pediram para prender Jesus no madeiro, para crucificá-lo, já havia lá em Deuteronômio 21, 23, dizendo, da parte da lei do Senhor, todo aquele que for morto, pendurado no madeiro, é maldito. Então, os líderes estavam dizendo assim, Jesus para nós é maldito. Que Deus amaldiçoe. Só que os apóstolos estão dizendo assim, olha, aqueles a quem vocês queriam que Deus amaldiçoasse, foi quem Deus abençoou. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador. Vocês quiseram amaldiçoá-lo, mas Deus o exaltou. E mais, esse que vocês rejeitaram, esse que vocês amaldiçoaram, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos seus pecados. Ele é o Salvador. Jesus Cristo era o único que podia, e ainda pode, né? Aqui não pode mais, mas perdoar o assassinato que eles cometeram. A tal ponto que Jesus Cristo envia os apóstolos para dizer para ele, dê uma oportunidade para eles se arrependerem. Aqueles que me crucificaram, vou dar a eles uma oportunidade deles se arrependerem. Ouvindo a pregação da verdade, ouvindo a mensagem. Meus irmãos, quando nós cremos Jesus Cristo como o nosso príncipe, o nosso dono, o nosso salvador, nós ganhamos. Nós ganhamos da parte de Deus, aqui está muito claro dizendo que Deus fez isso, né? Deus, através de Jesus, nos concede arrependimento e remissão dos pecados. Remissão é uma palavra que significa pagar o preço necessário. Nós recebemos o arrependimento e nós recebemos o preço que é necessário para a gente ter o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda, que saia cravado no seu coração nessa manhã. Deus moveu o coração dos apóstolos. Deus moveu o coração dos crentes para espalhar essa doutrina por toda Jerusalém. Deus moveu até o mundo angelical para que a maravilhosa notícia do Evangelho nunca deixasse de ser divulgada. Ser uma igreja missionária é uma questão de sobrevivência. Uma igreja que não cumpre aquilo que Deus manda fazer, mais cedo ou mais tarde, ela fecha. Existem enormes igrejas na Europa que foram palcos de acontecimentos gigantescos, que hoje são museus. Elas não existem mais. Existem várias igrejas na América do Norte, nos Estados Unidos, que já foram locais pulsantes da glória de Deus, que hoje viraram boate. Isso começa em algum momento, onde a gente vai concedendo pequenas liberações, onde a gente não entende que o foco de vir para cá não é se agradar de ver o rosto de cicrano ou de fulano. É porque cicrano me decepcionou. Não é por isso. Meus irmãos, viver a igreja aqui neste mundo não é baixar a Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial não chegou ainda. Viver a igreja é a gente entender que nós temos um chamado, uma vocação maior do que os nossos afetos, maior do que as nossas mágoas, maior do que as nossas dificuldades. E outra, é viver uma missão que tem inimigo, que tem oposição. Então abra seus olhos. Espiritualmente, fique ligado. Nós estamos, não é num passeio de um parque, não. Nós estamos num campo de batalha. Onde há um propósito maior do que a nossa vida a ser cumprido. Será que a mensagem do Evangelho para nós tem cheiro de vida ou tem cheiro de morte?
Será que a gente tem divulgado a mensagem do Evangelho com a mesma ousadia? Ou, no mínimo, será que nós temos orado por essa ousadia? Um dos dois, meus irmãos. Ou você já recebeu a ousadia do Evangelho para estar pregando, ou você devia estar orando por ousadia para pregar o Evangelho. Para vários e vários locais onde Deus tem nos colocado, no seu local de trabalho, na sua família. Às vezes a gente já divulgou, já está na mão de Deus. A gente já pregou. E a gente continua orando por eles. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus nos avive, nos dê do poder do teu Santo Espírito, como aqui os apóstolos falam. Quando está aqui, ó, a nossa identidade está aqui cravada no versículo 32. E nós somos testemunhas deste fato. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Quando nós nos tornamos cristãos verdadeiros, o Espírito Santo de Deus é um presente dado a todos os cristãos. E a obediência é uma evidência daqueles que de fato são testemunhas do Senhor Jesus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, ó Pai, te engrandecemos pela tua graça, pelo teu amor, ó Pai, derramado sobre nós nessa manhã. Senhor Deus, nos aviva, Senhor Deus. Transforma o nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a deixar de lado essas cargas que tem, essas âncoras, Senhor Deus, que temos arrastado, Senhor Deus, que tem nos impedido, ó Pai, de viver uma vida mais dedicada, voltada, devota a Ti, Senhor. Nós não estamos nesse mundo para acumular riquezas. Nós não estamos nesse mundo para correr atrás dos prazeres que eles têm para nós. Desfrutamos sim, ó Pai, dessas coisas como boas dádivas das Tuas mãos, mas não como objetivo de vida. Que o nosso coração seja fincado, ó Pai, nas pequenas coisas, mas constantes, de te servir e de viver uma vida para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Deus, não nos permite, ó Pai, que esses impedimentos, esses obstáculos de viver para Ti nos retire, ó Pai, da Tua obra. Precisamos de uma carapaça forte e um espírito vibrante, Senhor Deus, para a honra e para a glória, ó Pai, do Teu santíssimo nome. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.